Bem-vindo ao Colunário. Na divisão de hoje, nós vamos usar o Colunários apenas para nos auxiliar nessa divisão por 3, usando a forma que tradicionalmente já se usa para efetuarmos a divisão, que é primeiro produzirmos o quociente e lançar aqui, e depois produzirmos o resto para lançar. Para tanto, nós temos 8.617.524 dividido por 3. Para tornar a operação mais completa, vamos dizer que temos 8.617.524 bolinhas, já que vamos usar as bolinhas do Colunários para nos ajudar, dividida por 3, já que vamos usar as 3 colunas aqui também do Colunário. Então, para início, nós vamos aqui pegar o número 8, trabalhar o número 8. Como você sabe, na divisão, nós não dividimos todos os números de uma única vez. Nós pegamos uma porção dele, trabalhamos, depois pegamos outra porção, trabalhamos, e assim iremos até chegarmos aqui no último número, que é o 4. O próximo passo é localizar o número 8 aqui, Colunários, e usarmos as tabelas inteligentes do Colunários para fazer a manipulação e assim ela produzir o quociente e o resto. Com o 8 selecionado, a etapa seguinte é circular todas as bolas. Eu falo circular, mas na verdade nós vamos fazer um retângulo envolvendo todas as bolas. Com todas as 8 bolas envolvidas no processo de divisão dentro do retângulo, nós vamos continuar manipulando a tabela do Colunários para produzir o que buscamos, que é o quociente primeiro e depois do resto. Para tanto, nós vamos traçar essa reta aqui, acima da bolinha, que nós estamos trabalhando, que é a bola 8, e transformar o retângulo em 2. Esse retângulo de cima vão ficar as bolas que iremos realmente trabalhar, que são 6 bolas. E esse de baixo é onde vai ficar as bolas que não iremos usar na divisão. Porque assim, nós pegamos 8 bolas para dividir, nem sempre usamos todas as bolas que selecionamos. É por isso que parte delas são devolvidas ao dividir na forma de resto. Com o processo de manipulação da tabela concluído, vamos coletar os dados. A nossa pergunta é: 8 bolinhas divididas entre 3 colunas, quantas bolinhas cada coluna recebe e quantas bolas irão ser devolvidas ao dividido na forma de resto? Olhando aqui, veja que as bolinhas já se organizaram dentro da coluna. Essa primeira coluna ela recebeu 2 bolas, a segunda coluna recebeu 2 bolas, a terceira coluna recebeu 2 bolas. Então, cada coluna recebeu 2 bolas. Assim, nós já temos a resposta para lançar aqui no quociente. Ou seja, 8 bolinhas divididas entre 3 colunas, cada coluna recebe 2 bolas. Vamos ver quantas bolas sobraram da divisão. As bolas que ficaram aqui embaixo, elas representam as bolas que não usamos na divisão e, portanto, serão devolvidas ao dividido na forma de resto. 1, 2 bolinhas, então lançamos o 2 aqui no resto. Com o 2 lançado no resto, nós concluímos a primeira etapa da nossa divisão. 8 dividido por 3 dá 2, sobra 2. Como sabemos que a divisão é uma repetição do mesmo processo, vamos dar sequência para a próxima etapa. Assim podemos ir para a próxima etapa, que é descer o número 6 aqui para trás do 2 e formarmos o número 26, que será o nosso próximo número a ser trabalhado. Então, temos agora o número 26 e vamos localizá-lo aqui na tabela e vamos fazer a manipulação da tabela dos colunários para que ela nos forneça o que procuramos, que é o quociente a ser lançado aqui e o resto a ser lançado aqui. Para tanto, vamos colocar todas essas bolas dentro de um retângulo, ou dentro de 2 retângulos. Um retângulo ficará com as bolas que irão ser usadas na divisão e o outro ficará com as bolas que não iremos usar e assim devolvê-las ao dividido na forma de resto. Com o retângulo já circulando ou envolvendo todas as 26 bolas envolvidas no processo, nós vamos passar aquela reta que separa as bolas que iremos usar na divisão das que iremos devolver ao dividendo na forma de resto. Então, com essa reta traçada, nós temos agora 2 retângulos. O retângulo maior, com as bolas que irão ser usadas na divisão, e o retângulo menor com as bolas que irão ser devolvidas ao dividido na forma de resto.
Observe que, embora pegamos as 26 bolas para dividir, não usaremos todas as 26 bolas. Parte delas será devolvida ao dividendo. Para tanto, vamos fazer a pergunta: 26 bolas divididas entre 3 colunas, com quantas bolas cada coluna fica? Basta contar, não precisa nem circular, só se quiser. Basta contar as bolas que estão acima dessa linha, as bolas que estão em uma coluna acima dessa linha, que você terá o resultado para ser lançada aqui no quociente. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolas. Então, o 8 será lançado aqui no quociente. Se você for conferir qualquer uma das colunas, ela terá exatamente as 8 bolas. Se conferir essa coluna aqui, terá 8 bolas, e essa também terá 8 bolas. Então, 26 bolas divididas entre 3 colunas. Cada coluna receberá 8 bolas, e essas são as que sobraram. Olhando aqui, observamos que sobraram 2 bolas. Essas 2 bolas serão devolvidas aqui para o dividendo da forma de resto. Concluímos mais uma etapa da nossa divisão. Agora é só seguirmos e fazermos a próxima etapa, que é descer o próximo número aqui do dividendo, que é o número 1, para trás do 2, e formarmos o número 21. Com o número 21 formado, vamos localizar o número 21 na tabela para iniciarmos a manipulação das colunas do colunários para que eles nos forneçam o quociente e o resto como sempre. A próxima etapa é envolver todas essas bolas dentro de um retângulo. Todas as bolas estão agora envolvidas dentro do retângulo, e observe que o retângulo ficou perfeito. Quando o retângulo fica perfeito é porque trata de um número múltiplo do divisor, ou seja, múltiplo de 3. Observe que toda vez que o número circulado, ou o número encontrado, ou o número localizado for nessa coluna, na primeira coluna da direita, são formadas apenas por múltiplos, e o retângulo será sempre um retângulo perfeito. Aqui nós temos o divisor é o 3. Então, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, o 27, o 30, todos são múltiplos de 3. Nesse caso, você observa que não vai haver resto, porque não tem nada aqui embaixo desse retângulo. Então fica fácil. Iremos usar todas as 21 bolas na divisão. Então, 21 bolas divididas entre 3 colunas. Cada coluna recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recebe 7 bolas. Então, grafamos o 7 aqui no quociente. Se você conferir as bolas das outras colunas, também todas terão 7 bolas. Basta contar. Aqui também terá 7 bolas, porque o retângulo faz a divisão em partes iguais. Olhando aqui embaixo, vimos que não sobrou nenhuma bola. Então, o número a ser grafado no resto é o 0. Com isso, concluímos mais uma etapa. 21 bolinhas divididas entre 3 colunas. Cada coluna recebe 7 bolas e sobra 0. Com isso, concluímos mais uma etapa e vamos seguir nossa divisão. Vamos baixar o próximo número, que é o número 7, para trás do 0 e formar o próximo número. Observe que o 7 fica atrás do 0, portanto, ele não aumenta e nem diminui o seu valor. Para seguirmos, vamos localizar o 7 aqui na tabela do colunários para efetuarmos a divisão. Localizamos, vamos colocar todas as bolas em trabalho no retângulo para seguirmos adiante. Observe que o retângulo não ficou perfeito, ficou virado aqui. Então, para resolvermos esse problema, nós precisamos transformá-lo num retângulo perfeito. Então, traçamos essa linha aqui, acima da nossa bola de trabalho, que é a bola 7, e automaticamente o retângulo imperfeito se transforma em 2 retângulos perfeitos. Um fica com as bolas que iremos realmente utilizar na divisão, as 6 bolas, e o outro fica com uma única bola que depois iremos devolver ao dividendo na forma de resto. Seguindo com a divisão, sabemos que vamos usar apenas 6 bolinhas. Faremos a pergunta, no caso, as 6 bolinhas divididas entre 3 colunas. Veja que elas já se organizam aqui, 2 bolas em cada coluna. Essa coluna aqui ficou com 2 bolas, essa com 2 bolas, essa com 2 bolas. 6 bolas divididas entre 3 colunas, cada coluna recebe
duas bolas e grafamos o 2 aqui no quociente. Restou alguma bola? Sim. Se olharmos aqui embaixo, a bola 7 ela não foi usada na divisão. Então, ela será devolvida ao dividendo na forma de resto. Uma bola, então, será devolvido o número 1 aqui para o dividendo na forma de resto. Com isso, resolvemos mais uma etapa da nossa divisão. Vamos limpar o nosso material de trabalho para seguirmos com mais uma etapa. A próxima etapa é descermos o número 5 para trás do número 1 e formar o número 15. E assim podemos trabalharmos a divisão 15 dividida por 3. Com 15 já aqui formado, que é o nosso próximo número de trabalho, vamos localizar ele aqui na tabela e vamos efetuar a manipulação da tabela do Colunares para que ela lhe forneça o quociente e o resto, colocando todas essas bolas dentro de um retângulo. Mais uma vez, o número a ser dividido, a ser trabalhado, ficou na primeira coluna da direita. Então, ele é múltiplo de 3. Nesse caso, ele irá produzir uma divisão exata, não tendo o resto. Observe que o triângulo ficou perfeito. Nesse caso, vamos apenas dividir 15 dividido por 3, ou seja, 15 bolinhas divididas entre 3 colunas. Quantas bolas recebe cada coluna? Observe que já estão organizadas aqui todas as colunas. A coluna 1, ela recebe 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. A coluna 2 recebe 5 bolinhas. A coluna 3 recebe também 5 bolinhas. Portanto, temos o número a ser grafado aqui no quociente. 15 bolinhas dividida por 3 colunas vai dar 5 bolinhas para cada coluna. Observamos aqui embaixo, não tem nenhuma bolinha para ser devolvida ao dividendo na forma de resto. Quando é assim, nós grafamos o 0. Dessa forma, temos mais uma etapa vencida. A próxima etapa é baixarmos o número 2, aquele dividendo para trás do 0, e formar o número 2, porque o 0 vai ficar à esquerda, portanto, nulo. Localizar o número 2 aqui na tabela e iniciarmos a manipulação da tabela para que ela lhe forneça o quociente e o resto. Vamos traçar aquele retângulo envolvendo todas as bolas em trabalho. Com todas as bolas envolvidas no processo, ou seja, 2 bolas dentro do retângulo, vamos traçar a reta acima da bola em trabalho para seguirmos com a divisão. Nós sabemos que as bolas que ficam aqui embaixo, elas são devolvidas ao dividendo na forma de resto, e as que ficam acima dessa linha é que trabalhamos efetivamente para fazer a divisão. Então, acima da linha, nós temos quantas bolas? Observando, acima da linha não temos nenhuma bola, então o que será grafado aqui no quociente será o 0. E sobraram quantas bolas? Se nós tínhamos 2 bolas para dividir por 3, não usamos nenhuma bola nessa divisão porque era insuficiente, então serão devolvidas ao dividendo na forma de resto para serem usadas na próxima divisão. Com isso, concluímos mais uma etapa da nossa divisão. O número 4 irá descer para trás do 2 e formar o próximo número a ser trabalhado, que é o número 24. Com o 24 formado, vamos localizar o 24 aqui na tabela do Colunares e vamos colocar todas essas bolas dentro do retângulo para seguirmos com o processo de manipulação das colunas para que ela nos forneça o quociente e o resto para lançarmos na conta. Com as bolas todas lançadas dentro do retângulo, observamos que não ficou nenhuma bolinha aqui embaixo, porque trata-se de um múltiplo do 3. 3 vezes 8 é 24. Como eu falei, todas as vezes que a bola for selecionada nessa coluna, não haverá resto. O resto será 0. Mas seguimos com a nossa divisão. Vamos dividir 24 bolinhas dividida entre as 3 colunas e vamos ver quantas bolas cada coluna receberá. Essa coluna aqui recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se essa recebeu 8 bolas, todas as outras colunas receberam também 8 bolinhas. Então, o número a ser grafado aqui no quociente será o número 8. Agora vamos ver quantos números sobrou aqui abaixo deste retângulo perfeito. Não sobrou nenhuma bolinha. Nesse caso, como não sobrou nenhuma bolinha, nós grafamos o 0 aqui no resto.
Com isso, concluímos a conta: 8.617.524 bolinhas divididas entre 3 colunas. Cada coluna recebe 2.872.508 bolinhas e sobra 0 bola. Portanto, a nossa divisão foi exata. Até a próxima.